Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário.
e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, Santo Agostinho dizia: eu tenho medo que Jesus passe e eu não perceba. O transcorrer da nossa vida, o nosso encontro com Deus, ele não tem um dia marcado, uma hora marcada, um momento determinado, um local determinado, mas o nosso encontro com Deus, ele se realiza quando nós nos abrimos inteiramente à percepção da presença de Deus na nossa vida. Exupéry já dizia que uma pessoa, para compreender, ela tem que se transformar. Sair dentro dos seus próprios parâmetros ao qual ele foi enquadrado no transcorrer da vida, para se abrir num conceito espiritual do próprio ser. Sair dos desejos de uma vida terrena, para que ele possa se encontrar com a verdadeira vida que nós encontramos em Deus. Nietzsche dizia assim: após o cansaço da busca, aprendi o encontro. A busca muitas vezes por Deus no transcorrer da nossa vida, ela pode se tornar incessante para aqueles que não conseguem abrir-se inteiramente a essa experiência de Deus, a um olhar de Deus. Aqueles que ficam somente centrados dentro de um contexto humano da vida. Aqueles que não conseguem ver a vida além daquilo que nós passamos dentro de um conceito, de um parâmetro que nós temos determinado e que nós chamamos de tempo, o tempo em que Deus dá a cada um de nós. O tempo para Deus, ou a vida em Deus, ela se concretiza dentro de um olhar de eternidade, nem dentro de algo que seja limitado no transcorrer da nossa vida, mas é o ilimitado que Deus propõe a cada um de nós. No ato onde, no encontro com Deus, nós aprendemos que as coisas de Deus substancialmente é que tem valor no transcorrer da nossa vida. Hoje, quando nós olhamos o livro do Êxodo, que narra o êxodo do povo de Israel em direção à terra prometida, nós vemos ali o povo que murmurava contra Deus. Nós saímos do Egito, nós não temos mais nada. Onde está o nosso Deus? Poderiam questionar. Cadê o nosso Senhor, que tudo provém, que tudo nos dá? A dificuldade do homem de sair dentro da sua concepção de um olhar apenas material da vida e se colocar dentro da confiança em Deus, como nós vemos em São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos. Nós temos fé na graça de Deus, o qual nos estamos firmes e nos gloriamos. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. A esperança que nós colocamos sempre em Deus, de que Deus tudo provém, que em Deus tudo se transforma. E quando nós apresentamos a nossa vida como uma oferta a Deus, uma oferta plena a Deus, Deus a transforma e mostra a cada um de nós qual é o verdadeiro caminho da vida no transcorrer dessa nossa caminhada humana. Muitas vezes somos indiferentes às coisas de Deus, às coisas espirituais. Mas eu vou à missa, eu rezo, mas será que eu tenho uma entrega? Será que eu vivo particularmente o momento em que eu me encontro com essa palavra de Deus, em que eu me alimento de Deus, e que eu vou na profundidade dentro desse encontro de amor com Deus, o encontro de abertura, o encontro de doação meu com relação a Ele? A indiferença é o sono da alma, e muitas vezes as nossas indiferenças da vida, nós adormecemos a nossa alma. O nosso encontro com Ele é o encontro onde a palavra de Deus faz, sobretudo, nós refletimos sobre a nossa condução de vida. Deus conhece a cada um de nós na profundidade do nosso ser. Deus sabe quem nós somos.
Deus espera de cada um de nós o movimento que nós possamos fazer em direção a Ele. Que a nossa fé possa nos mover em direção a essa presença de Deus, porque somos justificados pela fé. E nela estamos em paz com Deus, diz São Paulo aos Romanos. Quando hoje nós olhamos esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, o encontro no qual não foi determinado qual seria o horário, não estava determinado qual seria o lugar. Havia uma infinidade de lugares, uma infinidade de momentos em que isso poderia acontecer, mas aconteceu ali, ao meio-dia, quando a luz é plena, quando a luz é total. Naquele momento, essa mulher, no encontro com Deus, ela tem um encontro com a luz plena de Deus, ela tem um encontro com a graça de Deus, onde a luz brilha mais forte ao coração dos homens, onde a luz se faz presente, onde a luz ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos sair da obscuridade do nosso ser, a irmos realmente ao encontro de graça nessa presença de Deus. Jesus pede a ela água. Jesus não pede a ela água, mas Jesus pede a ela a fé dela. Dá-me de beber, dá-me a tua fé, acredite, se transforme, adentre essa experiência que eu vou lhe propor a partir desse momento, uma experiência plena de vida, uma experiência plena de graça. Mas sou eu que te darei a água, mas não tens balde. A concepção do homem de que tudo se volta ao conceito apenas terreno. Quando eu sou enquadrado dentro desse contexto, onde a religiosidade, entre aspas, muitas vezes me leva a um endurecimento, não uma religiosidade de verdade, mas uma religiosidade que muitas vezes é imaginativa do homem, onde ele pensa que existe nele um encontro com Deus, porque é apenas superficial na vida. O encontro de Deus e com Deus, ele exige a profundidade do homem que se abre inteiramente a deixar com que Deus possa falar nele. Deus nos fala através da sua palavra, Deus nos traz os seus ensinamentos. Jesus conhecia aquela mulher como conhece qualquer um de nós. Você teve 5 maridos. Como sabes, né? Como compreende, como entendes a minha vida dessa forma? Porque Deus no encontro, Ele tem a percepção de que nós podemos dar de nós. Nós podemos sair da nossa vida pecaminosa e adentrarmos a vida de graça que Deus propõe infinitamente a todos nós no transcorrer de toda essa nossa epopeia, essa nossa odisseia terrena que nós passamos por aqui. Nesse encontro, naquele momento, aquela mulher teve a dúvida, mas ela se deixou abrir a esse conceito de Deus. Ela deixa o seu cântaro e ela vai aos seus irmãos. Eu encontrei um homem que me disse tudo aquilo que eu fiz. Será que não é ele o Messias? Porque quando nós encontramos com Deus, a alegria de Deus faz com que nós possamos querer anunciar Deus aos outros, com que nós possamos levar aos outros também a possibilidade de fazer essa nova experiência dele. Ela deixou tudo aquilo que ela tinha, ela deixou o materialismo da vida dela, ela deixou o sentido terreno da vida dela para ir anunciar essa presença de Deus, porque assim se faz todos aqueles que têm um encontro de graça com o Senhor, o encontro do amor com Deus, o encontro inesperado, a situação era inusitada, não foi combinado, mas tinha que acontecer. Jesus fez com que aquele encontro com aquela mulher tinha que acontecer. Como muitas vezes Jesus, na nossa vida, nos propõe esse encontro que deve acontecer. Camões dizia assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, tudo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Aquela mulher se propôs uma mudança de vida através da palavra de Deus, né? Os irmãos vão ouvir Jesus Cristo, vão ouvir aquilo que Jesus tinha dito, ficar 2 dias com Jesus, e bastou para que eles pudessem crer que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Bastou 2 dias apenas que a palavra de Deus pudesse transformar uma concepção errônea deles de religiosidade. Não adorarão mais nesse monte, não adorarão mais em Jerusalém, mas adorarão em espírito e verdade, porque adorarão em Deus, no próprio Senhor que se oferece por cada um de nós na Eucaristia, ali onde nós adoramos ao Senhor, de um Deus que se oferece na palavra, que nos instrui no transcorrer da nossa vida, no dia a dia da nossa vida.
Quando nós somos intolerantes às coisas de Deus, nós nos fechamos à compreensão. A acolher Deus e viver Deus é nos abrirmos à sensibilidade de sentirmos a presença dele no transcorrer da nossa vida. Encontrar-se com ele é darmos a oportunidade de realmente entrelaçarmos a nossa vida dentro de um contexto que Deus propõe a cada um de nós, numa vida perfeita, numa vida de amor, numa vida de doação, numa vida de fraternidade e caridade no transcorrer da vida. Dá-me desta água. Quem beber dela nunca mais terá sede. Não terá sede de vida, porque a vida já tem. A vida lhe é concedida através dessa presença de Deus em cada um de nós. Jesus nos diz, a palavra durante todo o tempo foi anunciado. Um é o que semeia, o outro é o que colhe. A palavra de Deus foi sendo anunciada no transcorrer da história da salvação, de muitos que semearam o momento da vinda de Jesus Cristo. E todos nós somos agraciados porque nós temos não só a possibilidade de ouvir os profetas, mas sobretudo a possibilidade do encontro com Jesus, no encontro com Deus no transcorrer da nossa vida. Naquele dia, no Êxodo, eles questionavam Deus, se Deus realmente era com eles e se Deus caminhava com eles. Hoje nós podemos questionar-nos, ou questionar-vos, será que eu sinto esse Deus comigo? Será que eu me abro à sensibilidade de uma percepção de que Deus ali me chama a esse encontro cotidiano, um encontro de ouvir, um encontro de caminhar, um encontro da vida que Deus oferece a cada um de nós no transcorrer da nossa vida? Ou será que ainda nós somos aqueles que oferecem a cada dia, ou fazem as suas oferendas a um Deus desconhecido? Quem é o meu Senhor? Será que é um encontro verdadeiro? Um encontro de compreensão? Um encontro de profundidade? Ou é apenas um encontro em que muitas vezes eu não tenho a percepção nem de que esse encontro se realiza na minha vida? Será que Deus é alguém que muitas vezes apenas se esbarra comigo? Ou é alguém que convive comigo no transcorrer da minha caminhada? Para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa